Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós vamos conversar sobre um fundo de papel que talvez você não conheça. É um fundo ainda bem novo, tem poucos cotistas, não é tão novo em idade, mas poucos cotistas, então naturalmente a galera fala um pouco menos sobre ele, mas é um fundo que talvez você deveria olhar, principalmente porque nós temos aí uma tendência de alta de Selic agora para os próximos meses, talvez anos, e isso vai trazer uma rentabilidade talvez bem legal. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o VGIR. Se você ainda não é inscrito no canal, ou se você ainda não deixou o seu like, por favor, faça isso agora. Clica no botãozinho vermelho, clica no sininho para receber as notificações, isso ajuda pra caramba a gente a crescer. E comenta aqui embaixo se você tem fundos imobiliários que são indexados pelo CDI e pelo IPCA, que talvez são os indexadores, os próximos indexadores da vez, que vão entregar rentabilidades bem gordas aí, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vimos nos últimos meses, no último ano aí, né, nós vimos os fundos indexados ao IGPM ganhando muito dinheiro e entregando muito dividendo. A gente viu a Habitat, a gente viu Equitare, a gente viu outros fundos indexados ao IGPM pagando horrores. E é uma tendência, fundos de papel, eles seguem muito a economia, então é uma tendência que primeiro o IGPM pague um pouco mais, depois o IPCA, depois a gente tem aí com a alta ou queda da Selic, também o CDI pagando um pouco mais ou um pouco menos. E olhando para as notícias e para as projeções que nós temos ali para daqui a alguns meses e talvez alguns anos aí, nós já vimos que o IPCA e o CDI tendem a crescer muito, a valorizar muito, e isso naturalmente vai puxar para cima, né, os dividendos de fundos indexados a eles e naturalmente também o valor das cotas, porque os cotistas, os investidores vão começar a pagar mais caro, fazendo aquele efeito manada, todo mundo comprando quando o dividendo aumentar, quando na verdade você deveria comprar antes do dividendo aumentar para ter então toda uma valorização aproveitando o ciclo. Porque nós sabemos que todo fundo imobiliário segue ciclos, né? Seja ele de papel, ou FOF, ou logístico, ou de laje, sempre há os ciclos, e isso é natural, principalmente em fundos de papel. E agora, para você entender um pouquinho sobre o que eu tô falando, quando um fundo de papel ele empresta dinheiro, ele tem lá uma taxa, né? Ele emprestou R$1.000, por exemplo, e ele tem uma taxa de 10% ao ano. Para que esse dinheiro, para que esse empréstimo não perca valor, ou seja, se a inflação subir a 15% ao ano, ele está emprestando ganhando 10, né? Não vale tanto a pena, eles colocam indexado. Então o que isso quer dizer? Ele vai indexar, né, um índice ali, ele vai colocar um índice junto dessa taxa. Então, por exemplo, ele vai ganhar a inflação mais 10%. Isso quer dizer que se a inflação for a 15 e ele tiver aquele 10%, ele vai ganhar os 15 da inflação e mais os 10 do empréstimo. Por isso que a gente viu fundos IGPM pagando muito, porque quem tinha lá, por exemplo, uma taxa de 20% ao ano mais IGPM estava ganhando horrores, né, no pagamento da dívida, porque era uma obrigação, afinal é uma dívida e a empresa que tomou aquele dinheiro tem que pagar, porque ninguém sabia para onde que o IGPM ia, principalmente que chegaria a esse nível, porque foi um nível já mais visto. E agora nós chegamos ao ponto. Por que eu quero falar sobre o VGIR especificamente? Por quê? Porque primeiro é um fundo meio que desconhecido, e fundos de papel desconhecidos tendem a valorizar mais. Quando começa a entregar mais dividendo, o pessoal sai comprando e paga qualquer preço. É natural que a gente ganhe muito dinheiro. A gente viu isso no IGPM. Quem gosta de fazer essas oscilações, eu não faço muito esses movimentos, mas quem gosta acaba ganhando muito dinheiro com isso. O fundo está indexado 80% do portfólio dele em CDI e 13% em IPCA. Os dois índices que nós falamos que serão os próximos, né, a subir aí, os próximos a terem alterações para cima. Além dos índices, a taxa média das dívidas CDI é de mais 4,4%. Então, naturalmente, toda dívida que é CDI mais 4,4%. Se a gente tiver alta de CDI, vamos receber essa alta mais 4,4%. No IPCA é IPCA mais 8%. Então, se a gente ver a inflação subir, nós vamos receber a inflação mais 8% dessas dívidas no VGIR, tá? Claro que a gente não pode dizer exatamente em quanto vai estar a Selic em alguns meses ou anos, mas alguns órgãos fazem isso oficialmente. O mais famoso é o Boletim Focus, né, que prevê uma Selic em 6% até 2022. Então vamos recapitular. Dos 450 milhões de patrimônio do fundo, 390 milhões estão em CDI. Atualmente, esses 390 pagam uma média de 24 milhões anuais. Caso o CDI vá para 6%, a gente pode ter um fluxo de 40 milhões. E esses 40 milhões podem elevar o dividend yield do fundo para mais de 1% ao mês. Óbvio que é um cálculo aqui de padaria, mas pode elevar o dividend yield naturalmente
naturalmente elevar o valor das cotas. Como eu falei aqui, é só um cálculo de padaria, ou seja, um cálculo muito simples feito por cima para abrir os seus olhos para esse tipo de fundo imobiliário. Não saia comprando esse fundo, não saia comprando porque o Rodrigo falou que vai subir, não, porque nem eu tenho em carteira, mas é um fundo que tem ali umas garantias legais, é um fundo que tá com uma gestão legal, uma gestora que tá fazendo um trabalho legal e é um fundo até que desconhecido. Então assim, abra os relatórios, vai entender, olha o Boletim Focus, que isso é um órgão oficial, né, entregando esses dados, dizendo que a Selic tende a subir e naturalmente o CDI vai junto, o IPCA nós já sabemos que é visível que hoje nós já temos uma inflação um pouco acima, né, do que nós tínhamos um tempo atrás, então é tudo muito natural. Esse fundo ele tá muito exposto e ele tá ganhando taxas maiores do que alguns pares, né? Outros exemplos que a gente pode usar, que você também pode estudar para talvez aproveitar esse momento, é o MXRF, o KNCR, o VRTA e mais alguns outros que são bem indexados ao IPCA e ao CDI. O CDI, que é basicamente ligado à Selic, a gente já sabe que é natural. Na última reunião do Copom a gente até já imaginou que subiria, mantiveram, mas provavelmente nos próximos meses nós teremos aí a alta da Selic aos pouquinhos e gradativamente, e naturalmente esses fundos vão começar a pagar mais. E também pagando mais, assim como nós tivemos no IGPM, a tendência é que as cotas se valorizem. Tem muita gente que faz trade nesses fundos, eu não gosto, não sou o cara que faz trade, foco no buy and holder, mas tem muita gente que faz. Se você quiser estudar esses fundos, dá uma olhadinha nos fundos IPCA, CDI, tem muito fundo legal, HGCR, MXRF, VRTA, IRDM, tem alguns aí que tem IGPM, são mais diversificados, mas o VGIR tem todo o seu portfólio basicamente somente em CDI e IPCA. Se você não conhecia esse fundo ou se você conhecia, coloca aqui as suas observações aqui embaixo. Se você gosta, se você não gosta, se você gosta da gestora, se você não gosta da gestora, comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Quero saber se você tem alguns outros fundos que estão no CDI que você já está olhando para esse movimento da alta da Selic. Deixa nos comentários também. Se inscreve, deixa o seu like se você ainda não fez isso para ajudar o canal a crescer. É isso, eu vou ficando por aqui. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.